Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Porque eu sempre começo com boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente nunca sabe se que dia, que hora que você vai assistir isso aqui, tudo bem? Eu sou o Vitor Tagore Alegria, estamos hoje com mais um Papo de Editor, que é um espaço para que a gente traz a várias, a nossa conversa, a conversa que a gente tem normalmente com os escritores antes da gente publicar, para a gente conhecer um pouco ele. Eu acho que é fundamental para que a gente, né, possa publicar qualquer tipo de livro, é, conhecer o escritor. E eu tenho esse prazer, como sendo editor, de conhecer o escritor de uma forma mais profunda. E esse papo de editor meio que surgiu disso, de querer compartilhar com todo mundo quem são os escritores? O que motivou eles a escrever? Né? Porque às vezes naquela pequena orelha de livro a gente não consegue saber quem é, o que motivou, quais foram qual é o background desse escritor. E hoje a gente traz o Bruno Busse com Noite de Sol, que foi um dos primeiros livros até que eu publiquei quando eu abri a Tagore Editora. E que é uma temática e que eu fico muito feliz que ele traz aquilo que eu sempre falo aqui, quem está acompanhando, né, que é essa coisa de da gente trazer, falar sobre a nossa casa, falar sobre as coisas que são para nós, de certa forma, que nos chamam atenção, que nos incomodam. E o livro do Bruno tem uma pegada bem assim dessa coisa da novidade, né, dessa nova geração, da nova geração que está vindo aí. E vou chamar ele aqui para a gente começar a fazer esse bate-papo para vou ver se eu consigo puxar só uma coisinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no computador. Um segundo, que eu quero ver aqui uma anotaçãozinha. Bruno, você já tá por aí, né? Eu acho que o Bruno aqui. Gente, vou colocá-lo na nossa live. Um segundinho. Bruno, veja aí, vamos fazer nossos testes de conexão, vamos ver como é que tá tudo, agradecer aí o pessoal, obrigado por você estar fazendo esse tempo. O Bruno não está em Brasília, está em outra cidade, né? Foi dar uma relaxada lá por causa aí da pandemia. Queria que ele, eu acho que ele ainda não entrou. Gente, vamos dar uma esperadinha. Então, o que eu estava falando? O livro do Bruno é bem interessante, que eu acho que uma das razões que eu já publiquei de cara, primeiro que a gente se encontrou há muito tempo atrás, eu acho que a gente foi indicado, eu não me lembro se foi pelo Marcos Linhares, que é um grande amigo nosso, né, que está aqui sempre com a gente nas nossas publicações, nos nossos projetos. E eu recebi o livro do Bruno, era desse tamanho assim, um catatal gigantesco. E a gente começou a conversar tal, e ele passou por um processo monstro de corte, etc. E foi dando uma arrumada, e foi dando uma ajustada. E é aquilo que eu acabei de publicar, né? Num post que até a Sara que criou, que eu falar, gente, tô aqui, ó. Ele tá falando, tô aqui, eu sei, já te convidei, você já tá convidado. Vamos lá, vou te convidar de novo. Bruno, entra aí. Agora você aceita. Agora sim. Opa, Bruno, opa, opa, agora eu entrei. vira aí sua câmera, Bruno, que Peraí, eu está acho que eu ao tô de cabeça pra contrário. baixo. A maioria das pessoas. Eu Não, acho que, não sei. não, eu acho que, aí. Eu acho que no Instagram tem que ficar em pé, Bruno. Uhum. Já tirei aqui. Eu tentei entrar na hora que você falou assim, Bruno vai entrar. Foi aquela coisa do teatro. Assim. Na hora que eu fui entrar, aí caiu o Instagram. Legal. Seja, seja bem-vindo aí à nossa casa mais uma vez. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né, Bruno? Mas a gente está se falando sempre. E eu estava contando Verdade. que essa coisa de criar esse canal aqui é mais uma coisa de poder compartilhar uma coisa que eu gosto muito, né? A Sara ficou apaixonada pelo teu livro, leu o teu livro e já está sempre aí comentando e falando. Mas o que eu acho muito interessante é que eu, como nessa coisa de editor, etc., eu tenho uma oportunidade de conhecer os autores de uma forma um pouco mais íntima, né? E que é uma forma. Eu estou tentando aqui ver que eu estou gigante na tela. Vou baixar aqui um pouquinho, pronto.
e que é uma forma que de compartilhar essa alegria que eu tenho de conhecer vocês, né, conhecer suas motivações, o que traz, porque cada história de cada autor, ela traz uma singularidade, né? E a tua Sim. traz uma coisa que eu vou fazer essa frase, que é a onipresença do plectro. Tu já ouviu falar Olha, nisso? É não. a presença da poesia segundo Camilo Castelo Branco, né? Essa aquela que Olha que está em todos os lindo. lugares, apenas a gente precisa encontrá-la. E eu acho que a gente encontra nessa coisa dessa troca, né, de energias que a gente tem, né, Bruno, na hora de produzir o livro, de trazer. E eu acho que a gente ralou pra caramba para construir essa capa. Mostra aí a capa, Bruno, que eu vou te falar, os Ah, tá aqui, tá aqui. meus dois exemplares que eu tinha, eles foram levados aqui de casa. Eu estava todo crente que eu tinha dois e eu não tenho nenhum. E eu nem vou poder mostrar seu livro aqui hoje. Mas aí eu Olha, queria não, que você mas se eles mostrasse. foram Mostra passear, isso ele é aí, ótimo. eles foram pro mundo. Seu livro até a gente tem O livro é pouquíssimos, feito né? para isso, né? Ele E aí, é esse aqui. A gente fez até outra edição, né? É a segunda impressão já dele, né? é, Aqui. e aí a gente tem a Lindo. capa do Décio, né? Projeto gráfico é do Evard, trabalhou nele a Regina, a Júlia, que são todos grandes amigos e trabalham desse são todos apaixonados. Eu acho que é cheio de detalhezinhos, né? A gente brincou com essa coisa da lua, do sol, etc. E aí, Muito, Bruno, muito. primeiro, é, eu acho que o eu acho que as pessoas querem te conhecer primeiro. Como é que veio essa tua história de virar escritor, se relacionar com a literatura, porque você é jornalista, né? E Tô. como é que foi isso aí? Como é que surgiu isso? Essa pergunta é sempre interessante, né? Porque tem o Mário Vargas Llosa sempre diz assim, onde nasce o escritor tem naquele manual dele, ele diz até que é um parasita que entra na gente, né? Não sei, acho que eu fui contaminado pelo, pelo parasita. É, eu comecei a escrever muito cedo, assim que eu comecei a ler. Então, para mim, sempre foi uma coisa que caminhou com a outra. O hábito da leitura caminhou sempre junto do hábito da escrita. Eu comecei a escrever muito cedo mesmo, assim, com uns 16 anos, e eu comecei a escrever esse livro com 16 anos. Chamava Me Desculpe a Bagunça, na época, era um livro completamente diferente, mas que, deixa eu enquadrar ele aqui melhorzinho, mas que acabou resultando aqui no Noites de Sol. E, claro, muito com a sua ajuda, né? Com o processo de edição todo que o livro passou. Como você estava falando antes aí, ele era um monstro, assim, sei lá, um Game of Thrones, né? E esse trabalho de reescritura e de reelaborar o livro, né? Eu acho que esse livro é muito resultado disso, de um amadurecimento. É um livro sobre amadurecimento, é sobre uma menina, uma adolescente de 17 anos, que está ali no final do ensino médio e que começa a viver uma série de experiências, muito já da vida adulta, na verdade, né? Uma série de experiências ruins. Na boa parte das experiências da vida adulta são assim. E ela vai aprendendo com essas experiências. É um livro sobre amadurecimento e é um livro que eu construí ao longo do meu amadurecimento. Eu comecei a escrever, como eu estava falando, com 16 anos. Esse livro foi lançado quando eu tinha 25, ficou anos na gaveta, foi reescrito centenas de vezes até chegar nesse resultado que eu espero que as pessoas tenham aí algum contato, que Ô, já tenham ô, gostado, que queiram ler. ô, Bruno, é engraçado. A professora Eneida Taquari tá aí e dá uma boa noite para ela, que é uma grande amiga, né? Tá aí, deve ter vários amigos. Dá um oi pro pessoal aí que a gente André, Helena, adora a Sim, palavra. Obrigado, gente. Eu não vou ficar lendo aqui todos os comentários, mas se você quiser, viu, Bruno? Se você quiser, puxa alguém e tal, fala, que a gente é super livre. E eu descobri, Bruno, que a gente não precisa só ficar uma hora, a gente pode ficar até 4 horas conversando. E que é fácil, né? olha, pronto. Olha, Mas não se a preocupe, Kika gente. Sena Não fica... passou por aqui, olha. Eu acho que era com uma conversa maravilhosa, que ela entrasse também. Isso é incrível, É. que bom que ela está Ah, por se aqui. você quiser, a Várias gente pessoas. coloca.
Se quiser, a gente coloca aqui. A casa é sua. Você sabe que eu fico pensando assim, que se eu tivesse, né, se a gente tivesse em outros tempos, como aqueles tempos áureos da literatura brasileira, que a gente tinha uma quantidade grande, iam cantar, iam, se juntavam, faziam saraus, a gente perdeu isso, né, um pouco, né? As pessoas iam Sim. para as casas um dos outros e vinham, trabalhavam. Por exemplo, Vinícius de Moraes com como é que chama? Meu Deus do céu, aquarela brasileira. Eu perdi. Que é Vinícius de Moraes e eu esqueci agora, me fugiu, daqui a pouco eu volto. Mas, Verônica, não adianta que eu já falei a frase, viu? Você entrou agora, mas você entrou tarde. Mas o que eu queria ver contigo, por exemplo, que você se lembra que a gente esteve numa padaria conversando, etc. E a gente começou lá a Sim, sim. bater papo. E uma das coisas que eu achei engraçado, são duas, na verdade são duas bem interessantes, que eu achei que valia a pena ver. Primeiro você fala sobre Brasília, pra caramba. Você fala sobre Brasília, você fala plano piloto, você fala da cidade satélite, você fala de um bando de coisas e tudo acontece aqui, que é uma coisa que dou super valor, né? Dessa pegada nossa. E não a pegada nossa de Brasília só, mas as pessoas escreverem sobre a sua casa, né? Assim como escrevem sobre Nova York, né? A gente lê sobre Nova York, Inglaterra, não sei o quê, mas a gente escrever sobre. E para que os autores entendam que isso é ser universal, né? Sim. Eu acho que isso é ser universal quando você fala de você, né? Quando você fala do que é seu. Porque nós nos refletimos dentro em muitos outros paralelos em outros lugares. Todo mundo ama, todo mundo tem família, todo mundo tem suas crises, todo mundo tem seus problemas de amadurecimento, né? E uma coisa que eu acho uma sacada que você faz, uma coisa que eu acho ousada e ficou bom nesse livro, né? Que você escreve a personagem é uma menina. Uma menina em Como é primeira que você pessoa. trabalha em primeira pessoa? Porque isso é difícil. Como é que você elaborou isso tudo? Eu acho que eu sou muito daquela ideia de que o artista tem várias pessoas dentro dele, né? Eu vou citar mais uma vez o livro do Vargas Llosa, porque ele está muito na minha cabeça. Um colega meu, eu vou lançar um projeto junto com ele agora na sexta-feira, ele me mandou esse livro de novo. Reencontrei com esse livro essa semana, então o Vargas Llosa ele fala muito que a gente é escritor porque a gente não se conforma em viver uma vida só dentro da mesma vida. Assim, ser só o Bruno era pouco. Acho que é um pouco do sentimento que o ator tem também, né? A gente vive várias vidas dentro da mesma. E eu acho que eu tive essa experiência, assim. Eu fui durante algum tempo a Soraya. Eu acho que isso só fica verdadeiro no livro, só fica interessante, só fica um livro que as pessoas se identificam com ele porque ele é verdadeiro, porque ele representa mesmo o que eu sentia naquela época, o que eu teria experienciado se eu tivesse a vida da Soraya, né? Mas é claro, é, isso também você não pode só confiar na sua intuição artística, no seu trabalho como escritor, enfim, tem que ter um esforço maior, né? Então, mente a minha, então eu tinha que conversar com meninas que estavam ali e que não era nenhuma dificuldade para mim. Tenho várias amigas queridas que foram inspirações fortes para essa personagem. E que conversaram comigo e falaram das experiências delas, das vivências, enfim. Ela tem várias questões que ela trabalha ali, né? Ela tem problemas mil, ela tem problemas na família, ela tem problemas com o pai, com o namorado, com peso, com estudo. Tudo isso são problemas que, ao mesmo tempo, são muito adolescentes. Muita gente entrou em contato comigo e depois falou: ah, eu achei ela meio imatura, meio adolescente demais, mas a gente também é meio adolescente demais a vida inteira, na verdade, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão, que ninguém nunca supera essa coleção de problemas. Assim. Você vai aprendendo com elas, você vai trabalhando elas ali, mas superar, ninguém supera, não. Não, ninguém se Aí eu perde. acho que por isso que o livro é muito verdadeiro. Por isso que o quê? E eu acho que por isso que o livro é muito verdadeiro, porque ele foi escrito de um lugar de muita verdade, assim, de muito sentimento meu mesmo e de pessoas com quem eu convivi. E eu acho que essa coisa, por exemplo, eu sempre falo que é difícil fazer esse tipo de coisa, né? E aí, claro, obviamente a gente, né, no processo de ler o livro, foi bem legal, né, o Bruno, que um monte de gente leu o teu livro, Bom, né?
A gente teve Nossa, muito. várias leituras, né? Antes da gente publicar isso, foi muito legal, porque a gente teve um feedback, todo mundo ficou super empolgado, né? As pessoas que leram. E aí o que acontece? Oi? Você me perdeu? Você travou. Alô? Eu não sei se você travou ou se eu travei. Não sei. Eu tava te achando que você tava dando umas travadinhas, assim. Eu tava aqui, apareceu pra mim aqui o negócio rodando aqui, mas o que você tinha travado. Você tá meio que tem baixa, meio de baixa resolução, assim, pra mim, né? Não sei se pessoal, não sei se tá desse jeito pra vocês. Ah, Mas pois é. o que, o que eu acho legal também desse processo que eu ia te perguntar é que, por exemplo, na hora da tua produção, né? Eu ia até falar que você não teve aquele desespero de lançar o livro, né? De escrever e lançar o livro e querer fazer. Você Uhum. deixou ele na gaveta, aconteceu, porque, gente, isso é um romance. O romance é um processo que tem vários personagens, tem uma Uhum. sequência lógica que não pode ser quebrada. Tem, por exemplo, no caso do Bruno, a gente teve que tomar super atenção para que, né, o Bruno não viesse aparecer ali e matasse a Soraya, né? Para que Uhum. não se perdesse essa sacada. Então, o que a gente, o que eu gosto assim, sempre de conversar quando a gente vai fazer porque o livro é para sempre. Então, Sim. é, esse trabalho que você teve de reescrita, refazer, retransformar e reescrever, sem a ânsia de querer publicar porque era teu aniversário, porque você ia fazer uma coisa especial, porque era uma feira do livro. Não. Você publicou na hora que você achou que estava pronto, né? Sim. A gente fez várias leituras. Então, quer dizer, esse eu acho que é um respeito que você teve muito grande dentro do teu livro, que vale a pena. Porque é um livraço, mostra a grossura dele aí. É um livro que tem quantas páginas, Ele Bruno? tem 300. Agora você me pegou. De memória, eu vou olhar aqui. Ele é Tre- grossinho. Deixa eu... Ele tem Tava com ele aberto 315. aqui. Então, ó, só É. para você ver, 315 páginas. Não, é um livraço, né, cara? E ainda por cima, para alguém que estava começando, por exemplo, poderia ser a vida e morte do Bruno, porque o livro, ele, né, poderia dar, Sim. né, e teve reverberação. O legal é isso. E a gente vê que as pessoas se identificam, né, Bruno? E a gente só não teve a oportunidade de a gente ir para os colégios, né? Teu livro tem parte É. mais, né? Você acha que ele é um livro jovem adulto ou ele é um livro mais adulto? O que você acha? Eu acho que ele é um livro jovem adulto. Primeiro, eu queria comentar um pouco o que você estava falando da questão Pode da falar. edição. Acho que essa questão de editar e de voltar várias vezes ao texto, isso enriquece qualquer trabalho, né? Não tem como você. Eu acho que, claro, tem vezes que a gente edita e fica pior, mas é muito raro. Na maioria das vezes, quando você faz uma releitura do seu trabalho, você encontra coisas para que ele ganhe, né? Não para que ele perca. E eu acho que esse trabalho de que várias pessoas leiam, de estar aberto para o que o outro vai te dizer sobre o texto, né? Tem coisas maravilhosas que a gente escreveu e a gente não sabe quem escreveu. Um amigo meu me mandou uma frase muito legal, assim, ele falou: "Você percebeu que aqui canto tem o sentido de lugar, mas tem o sentido de cantar?" O Adonis me mandou essa mensagem, eu falei: "Nossa, eu não tinha percebido. Obrigado por me mostrar isso que eu mesmo tinha escrito e não sabia." Então, eu acho que as palavras, tudo isso, esse jogo de voltar várias vezes ao texto, isso vai enriquecendo o texto, criando camadas que às vezes a gente nem percebe a profundidade que elas podem ter, né? É interessante essa coisa. É, Ah, mas aí agora eu respondi a primeira parte, esqueci de. não, mas aí eu já vou engatar em outra coisa, por exemplo, que eu também já não sei mais, mas era. Sabe o que eu acho que você falou uma coisa? Quando é que pode estragar um texto? Quando perde a alma do autor. Quando o revisor Uhum, quer mexer naquilo, quer mexer em estilo. Pode ser que você tenha um estilo aí, se você não acreditar em você e etc., você achar que realmente, né? Mas, por exemplo, um livro que já foi trabalhado anos e anos e anos por você, na verdade foi uma questão mais de ver furos, né? Ver furos uhum, dessa coisa uhum, do diálogo, ver furos que às vezes são difíceis, né? Por exemplo, essa concatenação da linha de sequência do tempo, mas não a sim, reescrita. E eu acho que quando, por exemplo, o revisor, no caso, ele se mete no,
querer reescrever o estilo do autor, aí eu acho que tem uma quebra, sabe? E é uma das coisas que a gente faz muito, né, o Bruno, aqui dentro, que é, cara, não, a gente não mexe no estilo. O estilo do autor Uhum. tem que prevalecer. Porque senão, ok, tudo bem, mas tá agora numa grande editora, segundo dizem, como é que chama ele? O Paulo Coelho, o pessoal reescreve o livro dele inteiro, ele só dá a ideia e tal. Falei, gente, é outro nível. A gente está falando, né, de um universo muito micro que é o nosso, né? De um Sim. processo que a gente não está fazendo numa mega power super editora. Mesmo assim, todo mundo leu o teu livro. Eu me lembro que a gente achou uma, duas coisinhas, não foi? De sequência, de uma besteirinha de um diálogo, de uma outra coisa, mas foi deixar o livro fluido, deixar qualquer coisa que passasse. Então, quer dizer, é esse o processo, é trabalhar só para que deixar que a tua alma transpareça para quem lê, né? Uhum. E eu Eu acho que acho é... que, eu acho, não, Pode falar. desculpa, pode falar. Não, não, pode falar, eu Eu ia acho, continuar. eu acho que é um pouco isso mesmo do que você está falando, de a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo com o texto, o próprio texto, e o olhar do outro, ele é sempre muito importante, né? Mas, de certa forma, você perguntou assim, quando que um texto pode estragar? Eu acho que o texto estraga justamente como você falou, quando ele não se identifica mais com você, não só... Por exemplo, esse livro, ele é um livro um pouquinho mais antigo, assim, em relação ao que eu faço hoje em dia. Você perguntou, lembrei agora que você tinha perguntado se eu achava que era um livro juvenil. Vou voltar nesse tema ainda. Mas esse livro ele é um pouco mais antigo do que o que eu tenho feito atualmente. Mas eu acho que ele se identifica muito com o Bruno que eu fui. Ele respeita muito a minha trajetória como escritor. E eu acho que para um livro que foi publicado por uma pessoa muito jovem, eu acho que ele não pode ser o melhor livro da sua carreira. Se eu tiver dito tudo que eu tenho para dizer aos 25 anos, eu acho que o resto já não vale mais a pena, né? Eu tenho que aprender muito ao longo da vida, né? E eu acho que esse livro representa o que eu era, certamente. E eu me sinto conectado ao livro. Enquanto eu me sentir conectado ao livro, eu acho que ele tem verdade nele. E voltando... Ah, desculpa, pode falar. Não, eu que vou voltar em uma coisa que você falou, que primeiro a Rafaela falou, que é sempre culpa do revisor. Falei, Rafaela, eu não tenho culpa de você ter escolhido a profissão de revisora. Porque eu vou te falar, ser revisor é uma das mais difíceis profissões. Veja se você concorda, Bruno. Porque é o seguinte, se o livro é fantástico, o autor é lindo. Agora, se o Mérito do livro é autor. horrível, exatamente. Se o livro é horrível, foi tudo culpa do revisor. Então ele nunca leva glória. Não, mas esse trabalho realmente é impressionante, assim, o trabalho todo que está por trás do livro, né? A gente vende muito livro pela capa, a gente vende muito livro pela sinopse, sei lá, pela fonte, tudo isso conta. Não é só o trabalho do autor, né? Tem várias pessoas ali que são meio invisíveis nessa indústria e que dão alma para o livro, com certeza. Faz parte, faz parte. Mas aí a gente estava falando. E eu vou completar com o que você falou. Não conheço autor que fale que o livro anterior, ou anterior, ou anterior. A gente está sempre aquela coisa do Rio. Nós nunca somos aquele mesmo que passou no Rio. Nós nunca passamos pelo Rio duas vezes. Então você já não é mais aquele Bruno. Você é outro. Eu tô te achando mais novo, para te falar a verdade, olhando aqui, sabia? Ah, Eu tô achando mais novo. olha, que coisa ótima. É interessante Eu tô isso. chegando nos 30, mas estou me aproximando dos 20, então, que bom. Ah, e aí o que acontece? Então, quer dizer, não tem jeito, né? Não tem jeito. É uma época. E eu acho que você dialoga com o público dessa época, do cara mais jovem, né? Uhum. O teu livro dialoga com aquilo ali. E aí eu entro para aquilo ali. Ele é um livro juvenil, vamos dizer assim? Eu ia conectar com a pergunta se você não tivesse feito. Eu acho que ele é um livro juvenil, é, mas ele tem, sim, a gente tem cenas de sexo, não de sexo explícito, sugestão disso. Tem várias sugestões de coisas que meio que atrapalham a leitura por uma criança, provavelmente. Assim.
Mas eu, ao mesmo tempo, também penso que a gente não pode se desconectar da realidade. Por exemplo, logo no começo do livro, tem uma cena de bebedeira, assim, de adolescentes bebendo, e nós todos sabemos que pessoas não deveriam beber antes dos 18 anos, mas nós todos sabemos também que pessoas bebem antes dos 18 anos. Ainda mais no tipo de realidade que eu estou trabalhando. Assim. Eu queria que fosse um livro verossímil, porque eu queria ver a periferia representada na minha obra. Eu queria que isso fosse real, eu não queria que fosse uma vida cor-de-rosa, porque não é uma vida cor-de-rosa. É uma vida em que as pessoas estão convivendo com dramas familiares, com pais que desaparecem, com isso, com esse assédio das drogas, sai da escola, vamos para festa. Isso é real, é do dia. E a gente não pode fingir que não. Meu livro não quis fingir que não. Então eu acho que ele se tornou juvenil, ele se tornou quase adulto, assim, esse young adult, né, essa terminologia do inglês que é usada por isso, porque ele quis ser real, ele quis mostrar de alguma forma uma verossimilhança com o mundo que a gente vive. Não, eu acho total. E é isso que eu achei outra grande sacada, Bruno, para todo mundo que está assistindo aí. O que acontece? Aqui, quando você traz esse tipo de coisa, que por coincidência eu tinha publicado o livro da Marina, se lembra? Uhum. Que é o contraste do. É o contraste. Ah, deixa eu ver que livro você tem aí na estante, só de curiosidade, só pra gente entrar aí na tua casa, dar uma olhada. Essa é uma falsa estante, mas essa aqui tal da Marina é uma falsa estante de verdade, porque eu tinha bem mais livros na minha estante, eu fui abrindo mão, enfim, aí montei aqui para meio que fazer um cenário para expor ele, mas expor ao lado de coisas boas. O Vargas Llosa, que eu falei bastante, Deixa eu está ver, por mostra aí o aqui. livro do Vargas Llosa. Aqui é o Pantaleão e as Visitadoras, numa edição em espanhol. Eu tenho Isabel Allende, tenho a Fabiane Guimarães, uma autora jovem aqui maravilhosa, uma amiga querida. Ah, essa não, qual que é o Aqui, nome do livro? bom esse livro. Apague a Luz se for chorar, foi lançado esse ano, muito bom, é muito, muito bom, pela companhia, pela Alfaguara. Tenho Isabel Allende, tenho Ailton Krenak aqui, estou adorando, meu livro de cabeceira atual é esse aqui, A Vida Não É Útil. Enfim, tem muita coisa aqui, mas é uma falsa estante. Tá? A estante mesmo fica num ambiente super barulhento da casa, porque é cheio de cachorro aqui na vizinhança. Então eu tô me escondendo da cachorrada com essa estante falsa. Mas, então, cara, muito legal, muito legal. Bom você ter mostrado esses livros. A gente conhece muito quem são as pessoas, né? Pelos seus livros. Diga-me que tu lês, que eu direi quem tu és, né? Concordo. E aí, o Bruno, mas essa Você coisa tá desse falando do livro da workshop, Marina. foi interessante essa tua quando você veio com esse teu livro, porque a Marina escreveu sobre um outro mundo, é o mundo da escola particular, né, o mundo de uma menina que tinha por exemplo, que é um outro drama, né, que é um outro drama, que é o drama daqueles que tem tudo e acabam ficando sem significado, num processo só de estudar e etc. E você vem com o drama da periferia, né? Daquela galera que está na escola pública, né? Que eu não conheço. E eu conheci muito perto, porque eu não fui para a escola pública, né? Então, quer dizer, você traz isso daí e esses também são invisíveis, né? Sim. Vocês também são invisíveis, porque ninguém quer ver esse tipo de coisa. Por isso que eu acho, aí me corrija, mas que as novelas do Manuel Carlos no Leblon, Rio de Janeiro, cara, aquilo eu já não aguento mais. Lindos e fantásticos nas festinhas de final e tudo. Cara, e as pessoas querem essa realidade, entendeu? Elas querem ser representadas. Você não acha isso? Eu acho que por isso esse tipo de literatura tem perdido espaço também, né? Não perdido espaço. Eu acho que Qual ele tipo de tem literatura? aberto esse tipo de literatura feita para um debate assim da classe média alta, sempre para a classe média alta. Eu acho que a literatura da classe média alta ela tem que existir, obviamente, mas ela tem que dividir espaços, né? O que a gente está vendo não é
caída do espaço da alta literatura, ou qualquer coisa assim, dos altos temas, né? Uma coisa bem aristotélica. Mas o que a gente está vendo é uma ocupação dos espaços que deveriam ter sido ocupados, né? Eu tenho aqui o livro do Ailton Krenak, por exemplo, um autor indígena, uma grande Isso aqui. personalidade atualmente do debate no Brasil. Isso, na verdade, ele não deveria ser um dos poucos nomes que a gente cita. Deveriam ser muitos. Deveriam ser muitos os livros como o da Marina, como são. O livro da Marina é ótimo, gente, não estou desmerecendo nem um pouco. Eu adoro o livro da Não, Marina. eu acho que ele é o Mas, contraste, entendeu? Mas que são mas as é o mesmas contraste, coisas. exatamente. É isso. Há poucos livros que se passam na escola pública. Geralmente a gente vai falar do, sei lá, Malhação, por exemplo. O debate está muito centrado em quem você vai pegar e, sei lá, o que você quer ser quando você crescer, qualquer coisa assim. Mas tem pessoas que estão ali realmente, sabe, correndo riscos de vida, vivendo contextos que são perigosos, ruins, é, sei lá, desafiadores e que eles muitas vezes não são representados pela literatura, né? Eu acho que essa representação é um dos grandes méritos do livro. Mas Eu tem acho que é que... dos grandes méritos, vê aí o que o Haroldo está falando. E eu acho que é um dos grandes méritos e que eu fiquei muito feliz, sabe, de ter chegado na minha mão, porque essa pegada local e a gente tem várias coisas escondidas que a gente não vê dentro do, né? A gente fecha o olho, né, o Bruno, e a gente traz isso até para o movimento político, vamos dizer assim. Né? O escritor, Uhum. né, nós fazemos hoje, escritor, o editor, todo o pessoal que trabalha com livro, trabalha com cultura, nós, querendo ou não, somos ativistas de um outro tipo de sociedade. De uma Sim, sociedade, sim. porque eu sempre falo, o escritor é um bicho diferente. Ele enxerga aquilo que a gente não vê, ou aquilo que a gente não quer ver, não é? Sim. Ou às vezes ele cria formas de tratar assuntos que nem ele mesmo está enxergando, né? Esse livro, ele tratou de assuntos. Minha O seu avó, livro, esse livro, uma você mostrou pessoa vários livros. maravilhosa, Você mostrou vários o livros. O livro seu é livro. Noites Ah, de Sol, tá aqui. Ele tratou de alguns temas que eu nunca imaginei que ele fosse tratar. Por exemplo, minha avó, ela ressaltou muito sobre como esse livro transportava ela para a adolescência e tal. Eu nunca pensei que uma pessoa idosa, como é, obviamente, a minha avó, ela fosse se conectar com a história, mas eu acho que isso vem daí, né? Que às vezes a gente escreve coisas que nem a gente consegue entender a potência do significado, né? Que a potência uhum. do significado, ela muitas vezes é dada pelo leitor, é pelo olhar de quem está vendo, que encontra ali aquelas chaves para descobrir coisas dentro dele mesmo, né? Então eu acho que o livro vem muito nesse sentido. Eu vi aqui a pergunta do Haroldo, né, em relação à capa e como a gente consegue definir o design do livro, eu imagino, assim, né, como é feito esse jogo, assim, quem tem a palavra final, eu acho que ele usou, a decisão final. Não sei, eu queria que você começasse por a responder essa daqui. Na verdade, cara, na verdade o Haroldo é um super designer aqui de Brasília, premiado e um parceiro nosso, sabe, aqui da Tagora Editora. Eu fico muito feliz de ele estar aqui com a gente, mas a gente sempre discute isso, né? E eu tenho uma visão é o seguinte, Bruno, que o livro, ele é em vários casos, né? No seu livro, eu sempre gosto que seja uma decisão, a palavra final seja do autor, porque o autor é o pai. A gente aqui na editora, a gente faz aquela parida, sabe, do livro, mas quem Uhum. vai carregar ele do lado, tal, vai levar ele na mãozinha, é o autor. É o autor que vai estar carregando ele para todos os lugares, etc. E se o autor não gosta da cara do seu próprio filho, aí a coisa é mais É, complicada. Então, quer dizer, e eu acho que a gente normalmente chega a uma conclusão que o autor fala, cara, lindo. E se ele não falar lindo, é isso que eu quero, aí a gente, opa, para, e aí a gente vai trazer isso, vamos voltar para a prancheta. falar de achar lindo, eu tenho até uma tatuagem aqui, deixa eu mostrar. Eu sempre tatuo coisas relacionadas à minha vida. Tatuei o símbolo do livro, que é esse jogo do sol e da lua. Eu acho que Acaba eu tô sendo que a super de tua. acordo com você. Só uma coisa. Acaba que sua pele vira outro livro, né?
Se você escreve coisas da tua vida, você está fazendo um diário, um livro sem letras na pele. Olha isso, hein? Eu tenho. Pois é, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tenho um diário que é litográfico, tá aqui na pele, é verdade. Eu tô super de acordo com você. Eu acho que é uma decisão comum, mas que a palavra do autor, de alguma forma, deve prevalecer, né? Eu tô fazendo mestrado atualmente em literatura latino-americana e lá eu tive contato com um autor espanhol, não sei se você já leu, chamado Jorge Carrion, que é o nome dele. Muito bom, ele tem um livro chamado Tele Shakespeare, e que ele fala sobre como a televisão nunca vai poder ter o grau de autonomia que tem o escritor, como a obra de arte escrita, como a palavra, o livro, dá um controle muito maior ao artista do que a maioria das outras manifestações de arte. E isso fez assim, tipo, pá, na minha cabeça, cara, como é impressionante isso, né? Como a gente tem direito. Pô, eu não fiz a capa do livro, né? Vocês fizeram, eu não fiz a edição, vocês fizeram, mas é um processo todo tão dialogado, tão conversado, que eu não sei se tem propriamente uma palavra final. Pelo menos no caso do Noites de Sol, não teve, né? Foi uma coisa bem assim, eu acho que pode ir por aqui, pode ir por ali, e a gente vai conversando, e, enfim. Eu acho que foi uma decisão muito comum, e eu acho que dá mais certo quando é assim, quando Ah, é, quando é sem briga. eu também super acho isso, sabe? Por quê, Bruno? Porque a gente está trabalhando, querendo ou não, né, cara? Nós somos uma editora pequena, né? Sim. Se a gente não tiver essa simbiose, eu estava falando com outra pessoa, esse amalgamento com o autor, a coisa estoura. A energia se quebra. Entendeu? Então, esse processo de produção tem que acontecer. Né? E aí, claro, o livro ele vai seguir a sua, a sua vida. E que pode não ser no primeiro momento, mas pode vir a acontecer. Né? Como já aconteceu com outros livros. Porque a gente não sabe, o Bruno? Eu que já tenho aí uma estradazinha de 20 anos nessa brincadeira, eu já vi cada coisa fantástica. Fantástica do que acontece. Porque às vezes você Imagina. está fora do seu tempo. Às vezes o autor está fora do seu tempo. Aquele livro não é para essa geração, e sim para a próxima. Entende? Porque você está vendo e está sentindo coisas que as pessoas vão discutir lá na frente. É muito louco isso. Então, quer dizer, esse caminho do livro, essa conexão com o autor, ela toda é carregada dentro das coisas. Por exemplo, essa capa eu me lembro da gente produzindo, a gente fez várias, né, Bruno? A gente fez, sei lá, a gente fez Foi, umas foi. 5, A não gente foi? trocou várias vezes a foto da capa, né? Eu não sei se Foi. você lembra, eu não me lembro exatamente de todas as versões da capa, mas eu lembro bem que a primeira de todas, essa foto da moça que está aqui na capa, ela era uma mulher branca. Era uma mulher, acho que um pouco mais velha ou mais nova do que a personagem, enfim, e branca. E a gente, muito branca, assim, branca europeia, assim, caucasiana. Branca de Neve. E a gente quis mudar isso justamente porque esse é um livro que está falando sobre uma série de questões, enfim, sobre uma personagem que é negra, na verdade. Então, como a gente teria uma personagem negra com um livro com uma capa com uma mulher branca, né? Eu acho que tudo vai sendo construído, né? A história vai trazendo a capa, e aí o editor, o autor, o designer, tudo. O livro é um projeto em comum, na verdade, né? Embora eu ache, sou da mesma opinião que você, que o autor tem certa opinião um pouco mais elevada sobre a história, porque é o filho dele, como você falou. Eu acho que é um trabalho em conjunto e funciona melhor quando é assim, e eu acho que foi esse caso. Aí a gente mudou, refez a tatuagem que ela carrega nas costas, refez vários projetos do livro, mas eu acho linda a capa. Botei na Ô, pele, não foi à toa. Bruno, outra coisa que acontece, eu acho bem interessante, que é o seu caminhar no processo de edição, né? A gente estava falando sobre uma pequena editora, e as pessoas, assim, elas têm uma visão, né, romantizada da edição, né? Romantizada da edição, que vai acontecer, que a editora vai transformar o autor no cara mais famoso do mundo.
isso, infelizmente, sim. eu gostaria que fosse, que eu tivesse esse poder, tivesse essa, na verdade, que eu soubesse como fazer isso de uma forma que eu pudesse estruturar, mas eu não sei. Né? Eu trabalho ali no dia a dia tentando ver qual é o caminho que a gente vai chegar para isso acontecer. Mas esse teu processo de amadurecimento também no processo de edição, acaba que é, a primeira nome da editora era Trampolim. Por quê? Que era salte para o mercado, se jogue para o mercado. A pequena editora, às vezes, ela tem essa função, né, Bruno? De se transformar num cara mais maduro dentro do processo de edição. E hoje, eu até faço com que o processo nosso de edição, hoje, eu vejo que é também um processo de profissionalismo do próprio autor que vive no Brasil. Porque fora do Brasil, são outros processos de edição que funcionam. Que não é esse que a gente tem aqui. Existe agente Uhum. literário, existe editora, existe uma porrada de coisas que tem desse negócio. E aí eu A queria gente saber. tem. Hum, Desculpa, pode falar, pode falar. não, e aí eu queria saber de você, por exemplo, desse seu amadurecimento no processo da edição, de entender como é que é o processo de venda, de entender como é que é o processo de divulgação, o quanto que é do teu esforço, entendeu? Jogar isso para todo mundo. Eu, eu acho que tem muita gente realmente que tem a ilusão de que vai ser um autor famoso. E aí eu me pergunto também o que é o autor famoso, né? Porque, não sei, eu conheço autores famosos. O Belmonte é um conhecido meu, assim, e ele é famoso dentro da literatura, mas ele não é famoso fora desse círculo, né? É um círculo. São 2% da população que a gente está falando no Brasil que é leitor, né? Se considera um leitor. 2% é muito pouco. Então, eu não acho que o objetivo principal do autor tenha que ser famoso ou ser reconhecido pelo trabalho. Porque é como, vou voltar naquela metáfora do parasita do Vargas Llosa, né? É, a metáfora que o Ítalo até reforçou para mim essa semana, que é você foi contaminado por aquilo. É inevitável que você escreva. Então, escreva bem, amadureça, ouça o seu leitor, né? Converse com o seu editor, pense nas suas palavras, mas não pense exatamente que elas sejam sempre recebidas com glórias e palmas, porque isso dificilmente vai acontecer. Assim. O que é um escritor famoso? Não sei, é um conceito muito abstrato, eu acho, no geral. E tem poucos exemplos, tem pouquíssimos exemplos de gente que ficou milionária escrevendo. Poxa, são, sei lá, é uma pessoa a cada 5 anos. Então, num universo gigantesco do mercado. Você estava perguntando em relação ao amadurecimento. É, o que me amadureceu o processo de feitura do Noites de Sol? Eu acho que eu amadureci e espero continuar amadurecendo ao longo da vida todos os dias. Mas esse processo foi muito importante. Ítalo foi você, foi o Ítalo Damasceno. É, o processo de edição é muito importante, porque a gente vai aprendendo com o passar do tempo que as nossas palavras não são sagradas. Uma coisa que eu aprendi muito com a edição foi que a palavra não é sagrada, ela está ali para ser mexida, ela está ali para ser tomada pelo leitor. Né? Quando eu era mais jovem, por exemplo, eu não eu achava o livro, um objeto sacrossanto, assim, eu não mexia no livro. Hoje em dia, meus livros são todos rabiscados, todos riscados. Eles são riscados de ponta a ponta. Eu, eu sublinho tudo, eu risco o parágrafo que eu gosto, eu desenho coração, enfim. Porque você vai aprendendo também que o livro não é sagrado, ele está ali para ser mexido. Ele está ali para comunicar com o leitor e comunicar principalmente com o autor. Né? Eu acho que todo livro, fruto desse parasita, ele está tirando alguma coisa de nós, alguma coisa que a gente precisa muito passar para o outro, porque a gente acha que isso vai ajudar em algum ponto alguém de alguma forma que a gente nem sabe como, mas enfim, a gente precisa transmitir isso. Então eu acho que essa tem que ser a sensação do autor, de que ele vai transmitir
alguma coisa para alguém algum dia e ficar muito grato por isso. Não que 100.000 pessoas tenham que ser tocadas pela sua obra, ou detestar a sua obra, ou ter lido a sua obra. Eu acho que as boas poucas leituras são como as boas poucas coisas da vida. São boas, são perfeitas de como estão. Legal. E sabe o que eu acho? Você falou assim, nós somos 2%, nós leitores, né? É até brinco, né? Que brevemente vai sair uma camiseta assim, junte-se, que é uma coisa meio política, né? Tipo, só rico lê, que é uma coisa estúpida, mas tudo bem. Infelizmente. Mas Brevemente infelizmente eu vou fazer. não tem política governamental, não tem incentivo, né? Mas desculpa te Cara, e interromper. não vem, né, cara? E não vem. A gente, eu tô lá com você na biblioteca demonstrativa, e uma das coisas que eu fico falando, cara, a biblioteca, ela é o ponto da democracia da leitura, né? Você quer que todo mundo tenha acesso à leitura? Abra bibliotecas, abra centros de cultura que tenham livros, que tenham acesso a isso daqui. Porque depois que uma pessoa aprende realmente, e a gente tem, né, Bruno, um processo de ensinar as pessoas a ler, não ensinar as pessoas a ler as palavras, mas sim o prazer dessa leitura e o prazer dessa transformação da leitura que as pessoas não acreditam que existem, né? E elas preferem ficar sempre recebendo passivamente aquilo que vem do celular, que vem daqui, do que a gente está, né, dos Instagrams, do Facebook, dessas coisas todas, ao invés da transformação da leitura, que ela é muito mais profunda. E você falou uma coisa sobre o autor, o escritor, né, nesse processo dele de achar sacrossanto, e muitos autores têm um receio tão grande de colocar o seu livro para o mundo, que aí fazem o contrário. Ficam eternamente no processo da reescrita. E não. Aceitam todas as críticas também, né? Tem o que não aceita nenhuma e tem o que aceita todas. Né? E acaba, né, cara, esquecendo que ele vai ser criticado. E esquecendo que ele vai ser elogiado. E que e vão ter os dois, né? E vão ter as duas faces da moeda. E aí qual é que tá a grande sacada do autor? É saber, escutar aquilo que pode transformar num cara melhor. E por isso eu acho que a escrita é um exercício. É um exercício. E quanto mais você escreve, melhor você fica, né? Também acho, super concordo. Eu mudei muito meu estilo de escrita, inclusive. Hoje em dia eu escrevo coisas bem diferentes no Noites de Sol. Eu tô para lançar essa podsérie que vai sair, Me inclusive. coloca aí nessa lista de encaminhe, hein, por favor. Por favor, Pode me deixar. deixa isso aqui. Outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, hein, Bruno? São as nossas pontes, cara. Eu tava conversando isso com a Sara, e aí dá um oi aí pra Bianca, pro Júnior Cipaúba, que são amigos, você deu pro Ítalo aí, deu pra Isabel Signorelli, né? E vai para todo mundo. Nós temos que criar as nossas pontes. As nossas pontes de relacionamento dentro desses nossos 2% dos nós leitores. E a gente não cria, a gente esquece. E a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar trocando, né, Bruno? Você tem que estar mandando seus livros para as pessoas, né? Você tem que estar lendo outros caras e falando deles, para que essa reverberação daquela gota de conhecimento, ela se reverbere e faça assim, né? Saia dos nossos círculos, que são círculos pequenos, né? São círculos pequenos. Agora entrou o Henrique aí, que entrando no mundo da poesia, que é outro círculo microscópico, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu acho que é isso, é um trabalho de todos que se interessam pela leitura, né? É você apresentar o livro para, sei lá, tentar ser o curador, né? Se cada leitor trouxer mais um, já faz 4%. Então já tá bom, né? Já tá melhorando. Tá melhorando. E trazer essa coisa, sabe, o Bruno, de a gente encantar. Que é a grande coisa que a gente tem que hoje fazer, né? Encantar aqueles que estão a fim de ler, né? Porque aqui a gente está meio que falando para os nossos mesmo, né? Mas será que esses nossos mandam para aqueles que não são nossos? Falam, pô, cara, olha aqui uma indicação de um livro. E você já percebeu que o livro, eu não sei se acontece com você, mas eu leio 90% de tudo que é indicado para mim.
Eu estava numa conversa com as bibliotecárias, elas me indicaram 3 livros, eu comprei. Falei com a Marina, ela me indicou mais 3, eu comprei. Por quê? A gente gosta desse negócio. As pessoas têm que saber que essa é uma grande ferramenta nossa. E quando um Sim. escritor como você indica, aí eu acho que é um ratificado, sabe? Que nem, Olha, alô, que nem esse que oi. você, por exemplo, depois se você puder, você coloca o nome desse espanhol que você leu, que eu esqueci o nome agora, que você Hum, também gostou pra caramba lá na tua. o Carrion, né, que eu tava falando. Carial. Coloca aqui pra gente colocar lá no, por exemplo, livros indicados. Vamos colocar na nossa, no que a gente colocar no, naquela descrição, né, do vídeo, a gente livros indicados nessa Tá. live, que eu acho que é uma grande sacada Ah, também, tá, sabia? vamos lá. Sim, sim, sim. Fazer A gente já essa falou da ponte, né? Marina, Essa a gente já falou da curadoria. Marina, falou como é que é ele, fala ele de novo que eu perdi. O Jorge Carrion, a gente Não, é falou da Jorge Marina, Carion. falou Fala em português, que você fala assim em espanhol, eu não hablo do Jorge espanhol. Carrion. É, o Jorge Carrion. A gente falou da Marina, falou do Mário Vargas Llosa, da Fabiane Guimarães, do Ayrton Krenak, falou de muita gente legal aqui. Eu super acho também que é isso, que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação muito pessoal, assim, eu acho que esse livro combina com você, e dar livros de presente, né, enfim, conversar sobre livros, eu acho que isso tudo ajuda muito a democratizar a informação, já que, na verdade, esse serviço deveria ser feito também por essas plataformas, como a gente está falando, de bibliotecas e escolas, embora a biblioteca demonstrativa esteja aí com essa iniciativa, o SESC tem iniciativas interessantes de divulgação da leitura, a gente tem sempre sempre esbarra nisso de elitista, ler é elitista, é uma coisa... Porque livro é caro, e tudo bem, é caro mesmo, mas a gente pode tentar, pelo menos nos nossos círculos, democratizar a leitura, presentear com livros, né? Enfim, eu adoro livros de presente. Sempre que forem me presentear, os que Eu estão também, vendo aí. eu também. Eu não. Nunca é Eu, muito. uma vez a gente estava até com a minha esposa, ela falou: "Então agora você vai lá de livro de novo para as pessoas?" Eu falei assim: Sou eu por mim. "Ué, eu vivo isso. Eu acho que a coisa melhor da minha vida eu gostaria de estar recebendo presente." Ela, é verdade, é verdade. Teve uma pessoa aqui, o Bruno, que falou A que queria que a gente Luísa, né? comentasse Uhum, sobre o que você acha dos livros que são lançados na mídia digital. uhum. Eu, eu acho super válido. Hoje em dia a gente está vendo, na verdade, uma mudança completa desse mercado, né? Tem gente que não está mais nem lançando e-book. Está sendo, sei lá, está lançando posts do Instagram como escrita. E são ferramentas, são ferramentas. Eu não desmereço nenhuma. Eu estou lançando uma podsérie, é um livro no Spotify. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar, e eu acho que uma coisa não concorre com a outra, sabe, Luísa? A gente complementa o mercado. Você lê um e-book não vai te impedir de ler um livro. Se você é leitor, você vai ler o livro físico, você vai ler o e-book, você vai querer ouvir o podcast sobre livros, você vai querer ouvir o audiolivro, você vai dialogar entre essas plataformas. Porque na verdade são só isso, são plataformas, são ferramentas para contar boas histórias. Então eu acho que tudo tem espaço, sabe? É claro, o papel é caro, é difícil para a maioria das pessoas pagar a edição, né? Muitas editoras pequenas cobram as edições físicas, às quais a gente tem acesso. As editoras grandes, então, é um mercado muito restrito, é muito difícil você chegar no papel para muitas pessoas. Então, a publicação aí no Wattpad, pô, como é que você vai falar que uma pessoa que está publicando no Wattpad não é um escritor? Ele tem milhões de leitores. Ele está se comunicando com muitas pessoas. Então eu acho que o que importa, na verdade, é isso, é você saber se comunicar, distribuir a sua mensagem, ou, sei lá, a mensagem de quem você acredite, ou enfim, botar para fora o parasita, mas, sem achar, sem ter medo de, será que eu sou escritor mesmo, só sendo que eu só publiquei um e-book, ou será que eu sou escritor mesmo, se eu acho que é muito auto-identitário. Assim, se você se sente um escritor, se você foi contaminado por isso, eu
eu sou a favor de que você, sim, já é um escritor só de sentido. E você, o que você acha, Tugu? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que tem pouquíssima coisa, quase nada para acrescentar, porque essa é exatamente a minha opinião. Não existe concorrência. Todos eles são primos de uma mesma família, fazendo com que quem é leitor ache. Por exemplo, tem livro que eu compro audiolivro, tem livro que eu compro livro eletrônico, tem livro. Vou te ser sincero, que é o seguinte, eu tenho a oportunidade de não precisar comprar livro eletrônico, porque eu gosto de comprar livro físico. Sou eu. Mas, por exemplo, livro em inglês. Eu compro tudo em livro eletrônico, né? Porque não vou pedir para trazer para cá, etc. Se tem um livro eletrônico, eu acho que aí é um esquema ambiental mais leve, sabe? Mas eu gosto de comprar, eu tenho vários. Quando eu gosto muito do livro, o que eu faço? Compro livro eletrônico e compro livro impresso. Por quê? Eu gosto de construir a minha biblioteca, que vai ficar aí. Ou um dia eu vou dar, etc, sei lá, mas eu gosto de voltar naquele livro, sabe, que eu rabisquei. Cara, eu tenho um livro que eu amo, tem dois livros que eu amo muito, né? Mas esse é um dos livros, não sei se você já teve a oportunidade de ver, Não, não, não. ele Que é meu livro foi? livro, ele é o meu livro de cabeceira. Um dia, ó, só pra você ver, eu já li esse livro umas 3 vezes. E um dia eu tava lendo ele, aí eu vi uma frase, o autor tem que morrer. Cara, o autor que tem que morrer? Que maluquice é essa? Não me lembro que Não sou a livro. favor, não. Eu falei, cara, o que ele tá falando? Aí eu fui lá, que é aquela coisa que falou que o escritor, o, o livro só nasce quando o autor morre, quando o autor larga o livro e deixa que o livro seja publicado. Então ele precisa morrer. Ele estava falando daqueles caras que nunca acabam de escrever o livro, etc. Tal. E, e eu acho que esse livro, essa coisa que você está falando, a gente está falando dos vários formatos das editoras, ele também traz uma coisa muito interessante do novo formato que a gente vive, né, Bruno? O formato que é o seguinte, a sua proximidade do leitor, ela tá aqui, ó. Depois, quando você quiser, você fala para mim onde é que a gente acha, onde a gente te acha, né? Onde é que você se comunica, onde você se coloca para o mundo. É no Instagram, no Facebook? Fala um pouquinho. Eu tô mais presente no Instagram, embora eu não seja a pessoa mais presente das redes sociais, de toda forma. Eu trabalho com isso, então eu acho que eu fico meio, não sei. E esse contexto que a Saturado, gente tem né? vivido também, né? É meio difícil estar aqui todo o tempo, né? Mas essa aqui eu tô sempre olhando as notificações, eu tô sempre por aqui conversando com as pessoas que me mandam mensagem. E eu acho que isso é muito verdade, isso que você falou. A pessoa, o autor, hoje em dia, ele tá no seu bolso, né? Eu tô aí no celular de várias pessoas. É muito fácil você entrar em contato com alguém que você goste, que você conheça a escrita, enfim, que você queira conhecer. Eu já recebi mensagens de gente que não leu meu livro, que queria ler, que pediu. Enfim. É, é um jogo de proximidade assim muito interessante, de você aprender muito com o seu leitor, com o seu potencial leitor, e do leitor também aprender muito com o escritor, se aproximar desse escritor. A Louise, por exemplo, que já mandou aqui outra pergunta, uma pessoa super querida, é para mim uma amiga hoje, e que essa aproximação ocorreu aqui no Noite de Sol, na leitura, Que no legal, Instagram. fantástico. É. Que legal. E ela pode falar. Não, ela ia perguntar, por exemplo, como é que fica a editora nesse mundo digital? Do mesmo jeito, Uhum. né? Do mesmo jeito, não tem, a gente tem que estar inventando. Por exemplo, eu gostaria de poder fazer mais livros, por exemplo, eu queria fazer o teu livro audiolivro, né? Eu queria que o teu livro fosse todo, né, narrado, etc, tal, mas é caro pra caramba ainda. Vão ter que surgir mais Sim. editoras de audiolivro, vão ter que ter mais gente fazendo isso daí para baixar, porque eu acho que é um caminho para que no Brasil, não tô, gente, o problema de leitura é no Brasil, não é, eu não sei o problema de leitura nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá onde que as pessoas falam, mas no Brasil a gente tem essa carência, né, de trazer o livro. Eu acho que o livro digital traz o livro um pouco mais barato. Porém, por exemplo, foi uma ilusão. Eu achava que o livro digital ia transformar o livro mais barato. Mas não vai, porque as pessoas não têm grana. Não vai. Por exemplo, o cara precisa de cartão de crédito para comprar.
O livro Sim. digital? O Ah, e-book, em geral, ele não é tão barato assim também, né? Se a gente parar para pensar, ele é não. 20% mais barato do que o físico, isso ainda é caro para muita gente, né? Então, Eu assim, acho, cara. E o mais louco, o Bruno, eu coloquei todos os livros a R$ 5 quando a gente lançou na editora, 5, 7. Não vendeu. Sabe o que mais passou a vender? É, quando a gente chegou a 70% do valor da capa. A gente falou, ué, não passou a vender mais porque quando o livro é mais caro? Que efeito maluco é esse? essa associação de preço e qualidade, né? Exatamente. Preço e qualidade. Olha que interessante. Então, a gente ainda precisa descer, né? A gente precisa descer para que as pessoas tenham esse aproveitamento. Obviamente que isso está ligado, né, na, na capacidade das pessoas entenderem aquilo que elas leem, né? Então a gente tem esse déficit. Por isso que eu acho que o audiolivro para o Brasil ele seria uma grande sacada literária, sabe? Para que as pessoas escutassem as histórias. Eu fiz um livro da Clotilde Chaparro chamado Duzinda, que era a história de uma mulher que era abusada, né? Isso já faz um tempão, hein? Essa coisa de que a gente está hoje, assim, tão forte, depois da Maria, nem tinha Maria da Penha ainda. E, e eu achei muito interessante que um dia eu cheguei na gráfica, né? Tava com o pessoal da gráfica, não sei o quê, e eles estavam escutando o livro, e eles estavam revoltados com o final da história, tal, não sei o quê. E eu achei legal, beleza. Meses passaram, estavam escutando de novo o livro. Eu falei, gente, mas vocês escutam, mas a gente gosta dessa história, a gente adora, não sei o quê. Então, vê que é um pessoal mais simples, o pessoal da gráfica, que não vai ter, também não tem não é uma questão de não ter acesso, mas é um pessoal que não teve um acesso à educação tão forte, que tivesse capacidade de leitura. E eu falo assim, cara, olha que Eu entendo o que você está interessante, o querendo pessoal dizer. gosta, as pessoas gostam de ler isso, as pessoas gostam de boas histórias, mas às vezes o livro, ela não tem intimidade com isso. Sim, Ela sim. sente uma certa Você dificuldade entregar de. é a mesma coisa de você colocar uma pessoa muito simples dentro de uma exposição de arte, né? Um espaço que não é dela. Ela se sente muito desconfortável. Assim, não é só dar o livro, por isso não é só dar o livro é um ótimo começo e é maravilhoso, mas tem que ter uma mediação de leitura muito forte, né? A gente tem que entender que a leitura não deve ser uma obrigação, deve ser um prazer para a maioria das pessoas. Claro, eu não faço política de que não tenha livro na escola, tem que ter livro na escola, mas eu acho que o livro tem que estar associado também ao prazer, a você se encantar pela leitura. E como é que você vai se encantar por um objeto que você teme, que parece que não foi feito para você, que não se comunica com você, que parece que te obrigam a ler, assim, não sei, eu acho que as alternativas passam por uma democratização total. Espaços como bibliotecas, que são poucas, livrarias, que têm diminuído tanto, né? São espaços para leitura que a pessoa possa se sentir confortável e convidada a entrar em contato com o livro. Né? Que não seja uma obrigação, que não seja não sei, que ele se aproxime de maneira mais sutil para que ele possa ficar por mais tempo. E é engraçado, né, ô Bruno? A gente né, tá caminhando aqui para nossa 1 hora já de bate-papo, etc. Mas eu acho, cara, que a gente perde e esse é um assunto que assim que eu acho que você, como eu estava falando, todo mundo que é escritora, a Rejane, olha, o Anderson, né, que entraram aí, obrigado por terem entrado, né, mas nós acaba tendo um que tem o livro, a gente acaba sendo ativista de um negócio, de um movimento de acesso a um outro estágio moral, né? A um outro estágio que você falou assim, ó, o autor, né, ele quer viver várias vidas. E eu como leitor, já vivi várias vidas, porque eu li essas histórias. Né? Por exemplo, Sim, o livro da Regiane, que ela entrou aqui agora, ele é chocante, cara. Chama Invisíveis Marias, sabe? São histórias que ela conectou com a realidade da vida dela, aquela coisa que eu estava te falando sobre trazer a realidade. Quando você traz a realidade sua, você acaba sendo universal. Né? E sim, aí, essa coisa, por exemplo, a gente perde tanta gente nas escolas
porque são obrigados a ler, né? São obrigados a fazer, e a gente fala assim, cara, que é uma hecatombe, né? Acaba, porque da hora que você perde uma criança, que chega aos 14, 15 anos, ela não gosta mais de ler, você acha que ela vai voltar a ler quando? Quando? Só quando assistir uma live nossa, ela fala, pô, que legal, hein? Vou ler esse livro. Tomara, nossa, tomara que a gente tivesse esse efeito. Eu tô super de acordo com você, eu acho que é isso mesmo. A gente recebeu até uma pergunta, mas eu perdi ela aqui. Deixa eu ver. É, É o Júnior Palma. aqui. Bruno, você entende a importância da leitura dos clássicos para os autores contemporâneos? Eu acho importante a gente ler os clássicos. Aqui, né, dessa estante eu tirei alguns, mas aqui tá Kafka, tem algumas outras pessoas, tem a Clarice Lispector aqui, a Vargas gente já Llosa. pode botar de clássico. Eu acho que a gente tem que conhecer o que já foi feito, assim, né? Quando a gente aprende, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que está entrando na faculdade de artes plásticas, por exemplo, ela vai aprender história da arte, ela vai caminhar por aquela história para ela poder produzir coisas novas, para que ela possa romper com aquelas regras, subvertê-las, recriá-las, enfim. Eu acho que a gente aprende muito a conhecer a regra do jogo a partir da leitura dos clássicos. Mas eu sou muito sabonete, assim, muito evasivo ao dizer que uma pessoa tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se eu escolheria essa palavra de dizer que um jovem autor tem que ler os clássicos ou um adolescente tem que passar por Machado de Assis. Eu acho ótimo que os adolescentes passem por Machado de Assis, assim como passam pelos quadrinhos dos X-Men, enfim, que a leitura passe pela vida das pessoas, né? Que ela esteja dentro do seu movimento. Como você pode incluir na sua rotina o livro é válido de qualquer forma. Mas eu sou uma pessoa que pessoalmente adora ler clássicos. Eu amo ler livros gigantes. Isso nunca foi um problema para mim. Mas eu entendo que é problema para algumas pessoas. Então eu não usaria a palavra que não diria que é uma obrigação do escritor para que uma pessoa diga um escritor, ela tem que conhecer de cabo a rabo a obra completa, não sei, do Zé de Alencar. Não sei se isso é necessário. Mas se você conhece, que ótimo. Tenho certeza que você aprendeu muito com ela, né? Acho que todo livro tem alguma coisinha para te ensinar, nem que seja uma coisa para você não fazer, nem que seja uma coisa que você, isso aqui é o que eu não gosto. Então, pelo menos você aprendeu o que você não gostava, né? Cara, eu também tenho a mesma uma opinião bem próxima da sua. Eu até falei que a gente estava assim, a onipotência do plectro. Camilo Castelo Branco. Cara, eu gosto dos livros. Hoje eu não consigo nem ler direito. A quantidade de palavras que eu não conheço nele, que era um esteta da literatura, é uma coisa monstruosa, cara. É impressionante. Impressionante. E aí o que acontece? As pessoas querem que as crianças leiam os clássicos, mas elas pegaram na mão das crianças para chegar aos clássicos, porque os clássicos, o que são os clássicos, Bruno? São caras que escrevem de uma forma ímpar. E aí eu sempre bato na tecla, para as crianças chegarem no clássico, elas têm que ter fluxo de leitura. Elas têm que começar, porque você pega as traduções, se você quer começar a ensinar seu filho com Machado de Assis, não vai conseguir nada. Você não consegue isso. Não é verdade? Eu também acho. E o que acontece? Você quando traz fluxo para uma criança, que ela vai lendo pequenininho, e ela vai aumentando, e ela vai aumentando, ela vai procurar isso. Ela vai procurar mais, e ela se encontra nos clássicos. Porque quando você lê um clássico, você fala, cara, o que é isso? Sabe? E a gente também pode, né, agora, questionar o que são clássicos também, né? Porque tem livros que são tomados como clássicos, mas o clássico, o cânone, ele foi estabelecido por pessoas muito determinadas, que colocaram os homens brancos, os autores lá
ricos na maioria das vezes, como os clássicos, né? Então a gente tem que questionar às vezes também isso, o que é um clássico, né? Quantos livros a gente não perdeu ao longo da história porque eles não foram valorizados por quem era o autor deles, né? Eu acho que a gente também pode pensar Pode ser, também pode nessa ser. questão, né? Aí, olha, aí é uma coisa bem interessante. Aí é uma coisa, uma questão de dúvida. Eu acho que é o seguinte: não se julga a obra pelo autor. Pode ser que se fazia isso antes. Mas, cara, quando o livro é bom, ele se perpetua. Por exemplo, Augusto dos Anjos. Se você falar, ele vai, ele vai, o cara de um livro. Eu, entendeu? Então, o que você vai falar assim? Tá o Morvan Ulloa aí, que é um poeta também estético, que já trabalha com a poesia, a poesia de imagem, né? A poesia que traz a imagem, que já é uma coisa modernista, né? Pós 22 aí, que vai trazer, mas é preciso ler. Não, eu não acredito em escritor que não é leitor. Ah, Você já isso viu isso? também não. Então, aí fica assim. Ele Infelizmente falou eu assim, já vi isso, mas eu não acredito. então, é aquela coisa, você fala assim, mas os autores contemporâneos, que nem a pergunta ali do Júnior Paula, é, os autores contemporâneos é a leitura dos clássicos. Cara, se você vai ser escritor, é extremamente difícil você ser um escritor sem ser um bom leitor. E aí você pode Tem medo estar. de livro, né? Exatamente. Tipo, Não dá. tudo bem, você pode ficar lendo Meg Cabot, pode ser, ler esses estadunidenses todos, mas, cara, quando você vai ler, eu não sei se você já percebeu, vários autores que a gente vai conversando, não sei se você foi um desses leitores. Você vai chegar no final e fala, cara, eu faria esse final diferente desse livro. Eu faria o Sem, final diferente desse livro, né? Então, sem dúvida. e aí você quer começar a transgredir aquilo ali. Por quê? Você já chegou num nível de leitura que você já está adivinhando qual é o final. E quando você não adivinha mais, aí você fala, esse cara aqui é bom. Cara, Capitu, quer final mais? Quer final mais aterrador que isso? Que ninguém sabe o final, que ela traiu ou não traiu e não sei o quê. E aí? Na verdade, aí você vai chegar e falar, esse cara aqui me surpreendeu. E aí que tá. E é claro que é clássicos que a gente não vamos esquecer que a gente tem história. Então a história vai carregando esses caras. Não vai deixar de Claro. ser clássico. Por exemplo, para mim, Monteiro Lobato é um clássico. Pode ter todo tipo de coisa, mas é um clássico. Machado de Assis é um clássico. Você lê, por exemplo, um texto dele sobre o funcionário público. É hoje. Ué, mas tá falando de 100 anos atrás? Cara, é aquela coisa que a gente traz e você vai ver as nuances das palavras, como o cara usa certas palavras que são especiais. Então, é um processo de leitura. Eu não vejo, eu acho, não existe bom escritor sem ser bom leitor. E o bom leitor, com Isso certeza, ele eu tem tô de uma acordo. quantidade de leitura que com certeza vai passar pelos clássicos. Então ele vai também acabar inventando a roda, não é verdade, ô Bruno? É verdade, acho que sempre a gente acaba voltando a esse tema, né? E é isso, clássico pode ser muitas coisas, né? Para muitas pessoas também. Então, assim, não sei, eu acho que, sem dúvida, em alguma hora, quem gosta de escrever, quem gosta de ler, vai acabar chegando a um autor do cânone. E vai poder ser uma experiência boa ou ruim, tá tudo bem. Eu acho que a gente não tem que se forçar e julgar também tudo a partir de um contato, né? Julgar todo o Machado de Assis a partir de um funcionário público, como você está falando, por exemplo. Não dá, né? A Bruno, gente tem. eu tô lendo ali Noites de Sol. Uma coisa que ninguém perguntou, né? Perguntou da capa, como é que faz a capa. E o título? Teve até uma outra pergunta aqui, a gente tem que passar por ela depois. Ah, É, mas deixa eu ver. o título, enquanto você vai achando ela aí, porque eu perdi ela aqui também, o título foi um processo também. Esse livro começou, eu falei lá no comecinho da live como Me Desculpe a Bagunça, era o primeiro título desse livro. Depois, quando ele foi engavetado e desengavetado, ele ganhou o título de A Tobogã, que foi o título que Eu me você lembro. conheceu a primeira Eu vez. me lembro, eu achei Era horrível esse título. Eu falei, cara, assim, fugiu. a tobogã. Eu falei, cara, que título é esse? Tobogã. Primeiro que é uma palavra feia pra caramba, tobogã, né? Tobogã.
De onde você tirou essa palavra Aí, tobogã? eu acho ela tão sonora até agora, que engraçado. Eu acho ela bonitinha, eu gosto ainda. Mas não acho que é um bom título. Mas acho uma boa palavra. Tá bom. Depois a gente pensou nisso, olha, não é um bom título, não é o melhor título do mundo. Então vamos repensar o título. E aí o título foi construído também em conjunto, não só pela editora, mas eu fiz uma lista uns 100 títulos, sei lá quantos mil títulos, e coloquei para várias pessoas queridas, próximas, escolherem o título. E, bom, esse não era uma das minhas preferências de jeito nenhum. Eu tentei várias vezes outros títulos. Com outras pessoas falavam, mas você tem certeza que você vai gastar seu voto com Noites de Sol? E aí as pessoas, não, claro, é o melhor título daqui, é muito bom, fala tudo sobre a sua história, é tudo sobre a sua história. Eu fiquei, caraca, então eu fui me apaixonando à segunda vista pelo título. E hoje em dia eu acho que não tem outro título possível, na verdade, por essa história. Eu acho que essa é uma história muito dessa penumbra, assim, dessa transição entre noite e sol, esse fim de tarde da adolescência, assim. Eu acho que essa textura, esse rosáceo do céu é esse momento desse livro, assim. É quando a gente passa de um estágio em que a gente podia colocar desculpa em várias coisas e vai se aproximando do estágio em que a gente tem que achar solução para as coisas, né? Dessa transição de responsabilidade. É Então, eu acho que interessantíssimo, ele né, tem. o Bruno? E por hoje, porque eu falei com uma autora e eu pedi para mudar o título dela. Cara, foi uma catarse. E as pessoas também se apegam aos títulos, não é verdade? E aí é difícil você soltar isso, né? Sim, sim, isso é Se você verdade. nome, deu o O nome, que a gente autor. tava falando, a gente colocou a cara do seu livro, né? Que já era, a gente deu o rostinho, ele tava bonitinho. Mas tem um nome. E a gente tem que batizar a criança, não é verdade? É todo um processo de nascimento mesmo, né? O livro ele nasce, ele é parido mesmo, né? Velho? Tem, tem Sim, você, o autor, tem a editora que vai parir, tem tudo, tem o batizado, tem o registro dele, tem a sim, certidão de nascimento, tem tudo, que é o é ISBN, né? verdade. Essas coisas todas. E é A noite difícil, do lançamento, tá tudo aí, né? cara, que é um, que É é um um, é processo. um, é um debutar, né? Quase. É verdade, verdade. Ô, É, Bruno, quem perguntou aqui, na verdade, ele estava concordando mais ou menos, falando que é interessante essa questão, porque muitas vezes a obrigação da leitura dos clássicos pode tornar a leitura deles uma experiência ruim, antes mesmo de começar. Né? Aí deram Bacurau é horrível, né? Falando de tobogã, falando essas coisas, aquelas coisas que você estava falando, né? E as pessoas vão comentando. Mas a gente estava falando sobre essa coisa, né? Do título, que as pessoas também esquecem, né? Que é outra coisa difícil pra caramba de decidir, né? Título de difícil, livro, vou difícil. te falar. Que a gente sempre lembra do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. Não sei, que hoje é um clássico, né? Um clássico, meus filhos tiveram que ler e não sei o quê. Mas eu não gostei do livro. Para mim é um livro mais ou menos, entendeu? Agora, que tem um título Claro. lindo, né? Opiniões polêmicas tá, agora. Polêmicas essas Polêmicas, coisas. polêmicas. Eu adoro É, polêmicas. pois é. O Pé de Laranja Livre é um livro que eu gosto. E eu acho Bacurau um título maravilhoso. Inclusive, depois da live a gente conversa melhor sobre. Queria saber sua opinião. Eu acho lindo o título, acho que tem tudo a ver com a cultura de lá. Enfim, é isso, né? Eu acho que o que é muito legal de livro é isso, né? A recepção é muito pessoal de tudo, assim. Então, por isso que a gente volta naquela história do que a gente estava falando de quem quer ser famoso, quem quer ser aceito por todos. Eu acho que um livro que é aceito por todos, ele diz muito pouco, porque você tem É, que gerar certa a recepção ela tem que ser diversa, porque as pessoas são diversas. O olhar do leitor é o que faz muito do livro, né? Quem lê o livro é que cria as conexões da realidade com aquilo que está ali. Então eu acho que passa muito por isso, a recepção é muito diferente. Esse título pode parecer um título ruim para alguém, não sei, pareceu para mim no começo e agora é um eu título adoro. lindo para mim. Então eu acho que vem um pouco disso também, né? De cada um ter uma experiência diferente com o livro, e isso que é maravilhoso.
O Haroldo falando, eu adoro Bacurau. Olha a discussão que vai entrar nesse negócio. Mas eu te falar que é muito interessante, né? Por isso que eu acho que é fantástico. Na verdade, não existem não leitores, né? A pessoa não achou um livro que se conectava com ela, né? Exatamente. Porque a gente tem tanta coisa escrita, tanta coisa boa, e tanta coisa para um lado e para o outro. Se você gosta de Sim. verde, vai ter livro sobre verde. Se você gosta de vermelho, vai ter livro sobre vermelho, vai ter livro sobre azul. E o legal é isso, né? Essa quantidade de diversidade literária que a gente tem. Então, eu não sou leitor, eu não gosto de ler livros. Eu falei, cara, eu acho que você nunca parou para. Primeiro, ver uma live boa dessa, né? Que fala tão bem de. E dois, você nunca parou para dar uma sentada para ver o que você gosta de ler. Porque normalmente você gosta de certos filmes. Já percebeu também aquela coisa do clássico? Vamos pegar os Uhum. livros, vamos pegar os filmes. Se você não respeita o momento do livro ou do filme, você também passa, opa, você quer que seja um filme de 1970, você quer que seja igualzinho ao de agora, que tenha a mesma sequência de ser. Não, cara, tem que respeitar, vem trazer uma. Né, tem que também ter uma filmografia nas tuas costas para você falar bom ou ruim. Né? Você tem que ter isso. A Eu gente acho, tem que ter. E eu acho que é eu isso, super Bruno. concordo com você. Eu não sei se as pessoas já estão Disse cansadas de que- tanto que a gente ficou falando, né, tal, falando dessas Pois coisas. é, eu Eu nem queria vi o dizer tanto que, de tempo que você estava aqui. cara, você fala muito, Bruno, impressionante. Eu não sabia, não. Eu sabia que você escrevia Falo, muito, mas eu vou te falar, você eu fala muito. falo. Fala muito, é Não, nas impressionante. minhas entrevistas eu roubo tempo. Eu sou. Tem que melhorar. Bri- Brigadão pelo seu tempo, brigadão por estar aqui com a gente, brigadão por você ter gratidão e foi uma honra ter publicado o seu livro, porque você é um cara, além de ser um ótimo escritor, é um cara de uma alma fantástica e eu fico muito feliz. E eu queria falar que o teu livro está com frete grátis na escritoresbrasileiros.com.br para todo mundo que for entrar. A gente está com a promoção lá dos 61 anos de Brasília e 5 anos da Tagore Editora, que quem comprar acima de R$ 61, quer dizer, comprar o teu livro para dar de presente, já ganha também o Quem já frete compra grátis. dois, três, quatro, Exatamente. Bruno, já distribui, né? muitíssimo obrigado. Você quer deixar aí um beijo para alguém que passou aqui que você esqueceu, né? Quero deixar um beijo para todas as pessoas que passaram aqui, na verdade, as que eu conheço, as que não conheço. Se não conheço, por favor, entrem em contato, me sigam no Instagram, não só para seguirem, mas para entrar em contato, dialogar mesmo sobre literatura. Eu adoro conversar sobre literatura. Eu falo muito de literatura o tempo inteiro, não só durante essa live. Então, quem quiser dicas, quem quiser falar de coisas, quem quiser comentar o título de Bacurau lá no meu direct, enfim, eu estou aí muito aberto. Nessa rede Bruno, social que é que eu estou mais fala presente. desse E teu novo queria projeto. aproveitar isso, queria aproveitar esse tempinho para falar que agora, na sexta-feira, vai estrear uma podsérie de minha autoria e do Ítalo, que eu falei centenas de vezes aqui ao longo da live, que se chama Saída de Emergência. Você pode encontrar digitando podcast Saída de Emergência aí no Instagram, que vai ter o Instagram do projeto. É uma podsérie que vai ser lançada no Spotify com atores, enfim, todo um esquema de audionovela. Eu acho que vocês vão gostar. É isso. Poxa, Bruno, olha que legal. E por que você não pede para esse pessoal fazer um projeto também? A gente podia entrar até com um projeto de pedido para fazer um FAQ, quem sabe, hein? Da gente fazer esse teu livro com esse teu pessoal e fazer a história do teu livro audiolivro. Pois é, pois é. Acho que a gente tem que democratizar, né? Quanto mais gente chegar, melhor. O livro tem que ser assim, chegar. Bora preparar uma ideia dessa. Bruno, obrigado mais uma vez, meu querido. Vamos- Um grande abraço. Desculpa as brincadeiras, Obrigado. mas é, Imagina. estamos juntos nessa jornada. Um Sempre, abração, cara. sempre. Tudo de Um bom. abraço. Ai, Obrigado, gente. Tchau, eu tinha tchau. colocado. Ô, Bruno, eu tava colocando umas imagenzinhas aqui. Ah, não, ó. Ah, não, essa aqui não. Ih, essa aqui é meio ruim. Mas eu tava brincando aqui, ó. Faz... Tem umas coisas bem interessantes nesse Instagram que a gente. Eu esqueci de brincar contigo disso, cara. Que é bem legal. Olha, É bem bestinha, eu mas dá pra também gente. Ah, ó, The End, ó. Cadê o The End tenho aqui um desse negócio? DN. Tem o The End aqui. Nossa, maravilhoso.
Eu não sei como é Tem que até é. com música, enfim. Também não Depois eu sei. vou pedir, depois eu vou pedir Eu pro sou um pessoal. idoso das redes sociais. Olha aí, essa eu gostei. Gente, brigadão por ter ficado com a gente nessas brincadeiras, Obrigado, falando gente. sobre literatura. E eu espero que mais um papo de editora a gente possa trazer uma pessoa tão fantástica aí. A gente vai ter, sabe quem? A Rejane. Bruno, cara, ela vale a Rejane Suxberger do próximo, do, do Eu próximo tô, papo de agora eu editor. virei. Hum. Ela é um caso, cara, que vale uma matéria sua futuramente sobre as Invisíveis Marias, cara. Que ela é só, Já quero ler. só Já vou aproveitar o frete, graças aí. aproveita e faz grátis, meu querido. Um beijo para você. Obrigadão para todos que estão aqui. Gratidão por esse tempo Beijo. que vocês estiveram assistindo a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.